Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Thaís, do Instituto Americano de Ensino. Vou passar algumas dicas para a prova 4. Nesse vídeo, vamos rever alguns dos principais pontos das matérias. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos começar com os nossos goals, os nossos objetivos. Vamos falar de routine and time, então como falar da nossa rotina e do horário que fazemos as coisas. Vamos falar de Simple Present Questions, então como fazer perguntas no Simple Present. Simple Past Vacation, então como falar das nossas férias usando Simple Past. E Simple Past Negative, como fazer frases negativas no passado. Então vamos lá? Ok, pessoal, vamos começar falando sobre a nossa rotina. Então, o que devemos fazer? Nós vamos colocar a atividade de rotina, colocar o at e colocar o horário. Por exemplo, I start work at 9 o'clock a.m. Então, eu começo o trabalho às 9 horas e eu sei que é da parte da manhã por causa do AM. Outro exemplo, I have lunch at 1:30 p.m. Eu almoço às 1h30, eu sei que é da parte da tarde por causa do p.m. I do my homework at 6:30 p.m. Faço minha lição de casa às 6h30. Também sei que é da parte da tarde por causa do p.m. Ok, pessoal? Então, a dica que eu dou para vocês, pessoal, é pegar alguns verbos de rotina e já colocar no caderno para vocês estudarem quais que vocês fazem no seu dia a dia, assim vocês já vão estudar para a prova. Aliás, pessoal, não se esqueçam de estudar com os exemplos que eu estou passando aqui. Vocês podem pegar as frases de exemplo que eu mostro no vídeo e tentar modificar para a sua realidade, para falar sobre você ou sobre até a mesma realidade de outra pessoa, sobre a vida de outra pessoa. Assim, você já treina a fazer frases para a prova, ok? A dica que eu dou para a rotina é fazer uma lista de verbos que você sabe que você faz. Então, acordar, tomar café, tomar banho, ok? Assim você já vai pensando quais verbos vocês podem usar, ok? Não se esqueçam de colocar at antes dos horários, ok? É parecido com o nosso as. Então, eu começo o trabalho às, almoço às tal hora, ok? Pessoal, lembrando que hora completa nós colocamos o'clock e que nós devemos colocar o AM ou PM junto com o horário para termos certeza que aquela atividade é feita de manhã, de tarde, à noite, ok? Então, vamos relembrar como usar AM e PM. AM, vocês vão usar dos horários da meia-noite até 11h59. Então, deu meia-noite, todos os horários são AM, até 11h59 da manhã. Daí, deu meio-dia, os horários após o meio-dia, até 11h59 da noite, são PM, ok? Então, não se esqueçam disso. Pessoal, a pergunta para saber que horas alguém faz algo é assim: What time do you? Daí aqui nesse caso tem o go to bed. Que horas você vai para a cama? Daí a resposta vai ser I go to bed at e falar o horário, ok? Mas lembrando, pessoal, que poderia ser outra atividade aqui. Por exemplo, What time do you have breakfast? I have breakfast at tchananã, 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 ok? Então, para a gente lembrar como falar sobre routine and time. Não se esqueçam de treinar com os exemplos, ok? Vamos continuar. Agora vamos ver como fazer perguntas usando Simple Present. Então vamos começar com as perguntas de sim ou não, yes or no questions. São aquelas perguntas que só podemos responder com sim ou com não, ok? Então, nesse caso aqui nós vamos usar o do you para perguntar se você faz alguma coisa, mais um verbo, mais um complemento. Então, exemplos: Do you like pizza? Do you work on Saturdays? Então, você gosta de pizza? Você trabalha aos sábados? Do you play video games? Você joga videogames? Percebam então que eu coloquei o do you em todo o começo de pergunta. Daí eu coloquei o verbo aqui, like, work e o play. Lembrando que o verbo sempre na forma base nas perguntas, no Simple Present. E um complemento. Aqui eu coloquei pizza, aqui eu coloquei on Saturdays e aqui eu coloquei video games, ok? Daí eu vou responder com o verbo auxiliar. Perguntas de sim ou não, eu respondo com o verbo auxiliar. Não importa qual verbo esteja na pergunta, eu respondo com o verbo auxiliar. Então, do you like pizza? Yes, I do. Do you work on Saturdays? Yes, I do. Do you play video games? Yes, I do. Se for na negativa, no, I don't.
Do you like pizza? No, I don't. Do you work on Saturdays? No, I don't. Do you play video games? No, I don't. Ok? Então, a dica que a teacher dá é usar essas perguntas. Já treina a responder elas, as três, com yes, I do, no, I don't. E tente fazer mais algumas perguntas usando outros verbos, como, por exemplo, dance, eat, que é comer, drink, que é beber. Você pode também usar um verbo de rotina, como fazer lição de casa, por exemplo. Ok? Muito bom. Vamos continuar. Também nós temos as information questions, que as respostas são uma informação completa. Essas são as perguntas que vamos usar question words no começo da pergunta. Então, vamos usar uma question word, mais o do you. Sempre nós vamos colocar o do you. Daí, se com outros sujeitos, a gente usa o does. Lembra? Ok? Nesse caso, nós vamos treinar só com you. Ok? Mais um verbo, mais um complemento. Então, exemplo. What do you do in the morning? O que você faz de manhã? Nesse caso, eu usei what para perguntar de coisas em geral. Nesse caso aqui, atividades. Vamos colocar um exemplo de resposta. I take a shower and have breakfast. Então, eu tomo banho e tomo café da manhã. Ok? Pessoal, não se esqueçam que nas information questions, nós temos que responder sempre com frases completas, ok? Então, na hora que você estiver fazendo as atividades da prova, não se esqueçam disso, de responder com uma frase completa, ok? Outro exemplo. Who do you live with? Com quem você mora? Aqui para perguntar sobre pessoas. I live with my parents. Eu moro com os meus pais, ok? Então, mais uma vez, relembrando vocês, pessoal, de tentar sempre responder as perguntas de information questions com respostas completas, ok? Where do you live? Usei where para perguntar sobre o lugar, aonde você mora. What time do you get up? Que horas você acorda? Então, what time para perguntar de horário. Nós temos o when, que ele é um pouco parecido com what time, mas ele é para perguntar sobre qualquer tempo. Então, pode ser horário, pode ser dia da semana, pode ser alguma data. Então, when do you have online classes? Quando você tem aulas online? Então, eu posso falar I have online classes in the morning, I have online classes in the afternoon, ou posso até mesmo falar I have online classes on Saturdays, aos sábados, ok? É qualquer tempo. O why para perguntar de causa. Why do you study English? Por que você estuda inglês? Ok, pessoal? A dica que eu dou para vocês treinarem as question words é responder todas essas perguntas prestando atenção sobre o que exatamente ela está perguntando. Se é sobre pessoa, se é sobre lugar, se é sobre horários, se é sobre a causa, ok? Muito bom, vamos continuar. Agora vamos falar de Simple Past Vacation. Como falar sobre as nossas férias em inglês, só que no passado. Então, a dica que eu dou, pessoal, é estudar os verbos no passado, ok? Já pense quais verbos você vai usar para falar sobre as suas férias, faça uma lista e pesquise como que eles ficam no passado. Lembrando que nós temos os verbos regulares, que são aqueles que terminam com o ed, e nós temos os verbos irregulares, que normalmente nós olhamos numa lista de verbos irregulares para conferir como eles ficam. Então, como exemplo, o play aqui, ele é regular. I played video games on my last vacation. Eu joguei videogames nas minhas últimas férias. I went to São Paulo. Eu fui para São Paulo. I watched a lot of movies. Eu assisti muitos filmes, ok? Então, aqui algumas frases de coisas que eu fiz nas férias. Então, vou deixar alguns outros verbos aqui para vocês aproveitarem e fazer a lista de vocês das coisas que vocês fizeram nas férias. Então, nós temos alguns verbos regulares. Danced, studied, listened, visited, stayed, cleaned. Nós temos dancei, estudei, escutei, para tipo escutar música. Visited, de visitar algum lugar ou alguém. Stayed, para falar que ficou em casa. Cleaned, de limpar, né? Porque muitas pessoas aproveitam as férias para limpar alguma parte específica do quarto, por exemplo, ok? E aqui alguns verbos irregulares também. Did, swam, drunk, ate, read, bought. Então, nós temos did de fazer, pode falar para fazer lição de casa, fazer exercícios. Swam de nadar, drank de beber.
para ver se você bebeu alguma coisa diferente, algum suco diferente. Ate, para comer. Read, que o verbo read, de ler, no passado fica read, ok? Então, não se esqueçam disso. Read no presente, read no passado. É que o jeito que nós escrevemos é o mesmo do presente, só que na hora de pronunciar nós vamos falar read. E bought, de comprar, comprar alguma coisa. Ok, pessoal? Então, aqui alguns verbos de exemplo para já ajudar vocês a montarem a lista de verbos que vocês podem usar para falar sobre as suas férias, ok? E por último, vamos falar sobre como fazer frases negativas no Simple Past. Muito fácil. Nós vamos colocar o didn't e mais um verbo na forma base, ok? Então, por exemplo, I didn't go to the beach on my last vacation. Não fui para a praia nas minhas últimas férias. I didn't watch any movies. Eu não assisti nenhum filme. Coloquei a dica aqui do N para falar nenhum filme, nenhuma série, não li nenhum livro, ok? Outro exemplo, I didn't eat pizza, ok? Então, é muito tranquilo, pessoal, fazer frases negativas. É só adicionar o didn't e o verbo volta na forma base, ok? Não, o verbo só fica no passado em frases afirmativas. Não se esqueçam disso, ok? Então é isso, pessoal. Vejo vocês em uma próxima aula. Bye, bye. Bons estudos e não se esqueçam de treinar com as frases de exemplo.